Vamos lá, dando continuidade. O que a gente está dizendo aqui? Ó? Nano não é novo. Né? Na verdade é porque a gente começou a falar um pouco mais de nanotecnologia. Essas coisas explodiram mais a partir ali da década de 80. E mais recente porque a gente começou a ter mais ferramentas capazes de manipular materiais nanométricos. Né? E aí criar novas perspectivas. Mas vamos pensar no ponto de vista da natureza. A natureza já faz uso de nanotecnologia há muito tempo. Vamos pensar na lagartixa. Por que a lagartixa anda na parede, anda no teto e não cai? Qual que é a cola que ela usa? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês já tiveram a curiosidade de, depois que a lagartixa passar o dedo na parede para ver que colinha que ficou ali? Nunca fizeram isso? Vocês precisam ser mais curiosos. Né? Na verdade, a lagartixa não usa cola nenhuma. O que ela faz é o seguinte, ela tem aqui nas patas dela, ela tem os dedinhos, né, esses vários dedinhos aqui, e na ponta dos dedinhos ela tem várias espátulazinhas, vamos dizer, como se fossem fiozinhos muito pequenininhos, como se fossem fiozinhos de cabelo, tá? E se a gente pega um desses fiozinhos aqui e amplifica e olha na pontinha desses fiozinhos, a gente vê outros fiozinhos menores ainda saindo dali. Né? Então aqui, ó, essa barrinha aqui tem uma escala de 1000 nanômetros. Então se a gente olhar o diâmetro disso aqui, tem poucos nanômetros. Né? E aqui está o diâmetro do fio de cabelo, ó, 30 microns. Né? Bem maior. Tá? Então assim, o que a gente tem aqui são nanoestruturas. E o que essas nanoestruturas fazem? Bom, lembra que a gente falou da área de superfície? Então se eu tenho vários átomos disponíveis aqui, esses átomos da ponta da patinha, que são muitos, né? Se a gente pegar aqui, ó, num dedinho tem vários desses, nos outros dedos tem vários outros, a gente tem uma quantidade muito grande. Esses átomos dessas espátulas, elas fazem uma ligação física, né, com os átomos da parede. Lembra que a parede é feita de tinta. Perdão, é pintada, e a tinta, como a parede, perdão, são feitas de átomos. Né? E ela não é exatamente lisinha, né? Então ela tem uma rugosidadezinha. E esses átomos daqui, eles interagem com os átomos e fazem uma ligação física, que é uma ligação mais fraca que uma ligação química. Tá? Então a lagartixa, ela puxa com o músculo dela, ela consegue quebrar essa ligação. E aí ela tira e joga na frente, pá, e cola lá na frente e anda de novo. Ok? Bom, outro exemplo interessante, ó, tipo borboletas, alguns tipos de camaleão, besouros. Por que elas têm essas cores? Né? Essas cores são por causa de estruturas físicas, chamadas cristais fotônicos. A gente vai até ver lá na frente como é que a gente pode usar esses cristais fotônicos para fazer lógica, para fazer computação. Tá? Então, na verdade, basicamente é uma estrutura física que recebe a luz do Sol, e essa cor, as várias cores que chegam ali, chegam à luz branca, né? Chega todos os comprimentos de ondas junto, e eles passam por essa estrutura. Exceto no caso dessa borboleta aqui, o azul, que bate e volta, reflete. E no que ele reflete, ele bate no nosso olho. Então a gente enxerga a borboleta azul, mas na verdade a gente está enxergando aquela cor que a asa da borboleta reflete. Tá bom? Bom, o ser humano também aprendeu a usar nanotecnologia há muitos anos atrás. Isso aqui é chamado cálice de Licurgus, que é muito interessante. Vocês estão vendo duas imagens aqui, mas na verdade é o mesmo cálice. Qual que é a diferença? Esse que a gente está vendo aqui maior, que está verde, é que a fonte de luz está do lado de fora. Então a luz bate no cálice e volta. E esse cara aqui vermelho, a luz está do lado de dentro. Então a luz está vindo lá de dentro e a gente vê o vermelho. Então aqui a gente via o verde que refletia, e aqui a gente estava vendo o vermelho, que era o que passava. Né? O que não era filtrado, a gente viu o vermelho vindo. Bom, isso aqui foi feito, se eu não me engano, um século antes de Cristo. Como é que o ser humano, né, o vidreiro, conseguiu fazer isso com o conhecimento de nanotecnologia da época? Né? Na verdade, ele não sabia. O que o vidreiro usa para fazer vidro? Areia, certo? Então ele ia lá em algum lugar, pegava areia e fazia seus vidros. Isso aqui provavelmente aconteceu numa sorte danada, né? Pra gente não falar outra palavra aqui. Vamos falar numa sorte danada. O que ele deve ter feito? Ele deve ter feito os seus copos de vidro
e tava lá, essa é uma história minha, tá, gente? Eu que estou inventando essa história aqui. E naquela época não tinha luz elétrica, obviamente, né? Tava muito longe de ter luz elétrica. Então, para ter luz, ele usava o quê? Vela, fogo, né? Então eu fico brincando que ele fez lá os seus cálices, né, seus copos, as suas estruturas, e um dia ele precisava entregar, fazer uma entrega, e ele estava atrasado, e ele precisava trabalhar a noite toda para entregar. E aí o que, que ele fez? Para ter luz, ele botou velas, e a gente sabe que estava no inverno, muito chovendo, muito frio, e a vela apagava toda hora por causa do vento. Então ele resolveu colocar a vela dentro do copo, para a vela ficar protegida e não apagar. No que ele fez isso, ele viu que o copo mudou de cor. Ele falou, isso é mágica. É óbvio que ele pensava lá na época, isso é mágica, né? E ele falou, eu vou usar isso para fazer um cálice e presentear o rei, né? Não era o rei Licurgus, porque esse copo retrata a morte do rei Licurgus, provavelmente algum descendente dele. Então ele foi lá e pegou aquela areia e fez essa taça, esse cálice lindo que está no museu lá em Londres. Tá? Vocês podem, um dia que vocês forem lá em Londres, visitar esse cálice. Isso aqui ocorre graças a nanopartículas que estão aqui dentro, né? Nanopartículas de prata e de ouro principalmente. Agora, o vidreiro sabia? Não, não sabia. Ele simplesmente usou aquela areia e aquela areia dava esse aspecto. Tá? Então foi na sorte grande. E de certa forma, é a mesma tecnologia empregada para fazer os vitrais das catedrais antigas que tem lá na Europa, né, de séculos atrás. Né? Essa aqui é da Sainte-Chapelle, lá em Paris, né, que foi criada para colocar o Santo Graal. Né? É bem pequenininha lá, mas é linda, né? É toda forrada de vidro. Assim. É maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ir lá um dia, vale a pena a visita. Tá? E é muito interessante que as cores dos vitrais é mais ou menos por causa das mesmas propriedades, tá? E essa coisa não acaba, né? Porque os átomos estão lá, né? Eles não vão embora. Não é igual a tinta que vai desbotando, vai perdendo, né, o seu revestimento. Porque quando você pinta, é um revestimento, né? E aquilo vai indo embora. O vidro não, o vidro está lá e ele dá aquela cor. Bom, onde tudo começou, né? Dessa nanotecnologia recente aqui, né? A nanomoderna, né? Foi dado, mas isso aqui é um fato histórico, isso aqui é mais historinha para vocês, tá? Foi considerada como origem lá em dezembro de 1959, tá? No jantar de final de ano da Sociedade Americana de Física, tá? Que foi lá no hotel na Pasadena, e o Caltech era o anfitrião, né? O Instituto de Tecnologia da Califórnia, e aí o Richard Feynman, o pesquisador Richard Feynman, foi convidado então para fazer a palestra. Né? O Richard Feynman que depois foi laureado com o Prêmio Nobel. Tá? Ele viveu de 1918 a 1988, inclusive ele veio ao Brasil várias vezes. Né? Essa é a história que eu posso contar para vocês em outro momento. E a palestra dele chamava Há Muito Espaço Lá Embaixo. Né? Era até curioso o título, porque ele não dizia muito, né? Era muito vago. Bom, aqui tem um trechinho da palestra dele, né, que eu vou passar rapidamente, mas basicamente o que ele diz é o seguinte, ele fez uma conta que ele falou, olha, na cabeça de um alfinete tem não sei quantos átomos, né? Ele fez a conta lá de quantos átomos tem na cabeça de um alfinete. E ele falou assim, se eu aumentar a cabeça do alfinete 25 mil vezes, eu posso colocar toda a enciclopédia britânica lá, considerando que tantos átomos vão corresponder a um pixel da enciclopédia britânica. Foi uma conta bem alto nível aí, tá, gente? Eu estou resumindo bastante, depois vocês leem aqui com calma. Tá? Mas era basicamente isso. Olha, se aumentar a cabeça de alfinete 25 mil vezes, eu posso escrever a enciclopédia britânica toda lá. Né? A enciclopédia britânica era o livro que tinha, aquelas enciclopédias antigas que tinha aquelas informações que a gente consultava. Né? Eu fui da época ainda na escola de consultar a enciclopédia. Vocês talvez já iam para o computador, na Wikipedia, fazer as pesquisas de vocês. Então ele falou o seguinte, olha, na verdade, se eu fizer o contrário, se eu reduzir a enciclopédia britânica 25 mil vezes, eu posso usar X átomos para fazer um pixel. E era uma quantidade bem razoável de átomos para fazer um pixel. Então eu posso escrever, hoje eu teria a capacidade de escrever a enciclopédia britânica na cabeça de um alfinete. Por que eu não faço isso lá em 1959? Porque eu não tenho tecnologia para tal. Mas não há nada, nenhuma limitação física que me impeça isso. Tá? E aí ele fez alguns desafios, a gente tem até aqui um trecho da palestra dele, escrita numa grandeza de 25 mil vezes menor do que uma página de papel, anos depois. Tá? Bom, nessa palestra é interessante que Feynman fez
uma proposta de usar equipamentos em sequência, uma coisa muito maluca, né? Que não era muita ideia exata do que aconteceu, mas que inspirou muito as coisas funcionarem, tá? Ele queria criar uma linha de produção em nanoscala. E aí ele fez 2 desafios muito interessantes. O primeiro desafio falou assim, olha, eu vou dar $1.000, em 1959, $1.000 era bastante dinheiro, né? Para a primeira pessoa que conseguir escrever uma página de um livro, de alguma coisa, numa escala de 1 por 25 mil do tamanho dele, tá? Eu dou $1.000. E o segundo desafio, ele falou, eu dou outro $1.000 para quem conseguir fazer um motor que tenha um tamanho de 1,64 polegadas cúbicas, tá? Então ele fez esses 2 desafios aí. Bom, o do motor, logo no ano seguinte, esse cara aqui, um engenheiro, William McLellan, que gostava de ficar brincando com miniatura, conseguiu fazer um motor elétrico miniaturizado. Ele simplesmente fez um motorzinho elétrico pequenininho, tá? O Feynman achava que essa razão de 1 por 64 de polegada teria que criar uma nova tecnologia para fazer um motor novo, que ia ter que usar átomos, moléculas e assim por diante, tá? Estruturar lá embaixo, né? Então, na verdade, tem até uma piadinha que diz que o Feynman pode dizer que a ideia dele, que ele foi meio roubado, né? Porque ele perdeu $1.000 e não ganhou uma nova tecnologia, que era o que ele esperava. Agora, o do livro, sim, teve que criar uma nova tecnologia, e esse Tom Neumann aqui conseguiu escrever a página desse livro, né, A Tale of Two Cities, na escala de 1 por 25 mil em 1985, né? Então, ou seja, 26 anos após a palestra do Feynman, né? E aí sim a gente precisou de uma tecnologia nova, que foram os microscópios eletrônicos, tá? E o Feynman felizmente estava vivo para poder ver, tá? Em 1981, né, um pouquinho antes deles escreverem isso, foi criado o microscópio de tunelamento, né, que é um dos microscópios de ponta de prova, que basicamente é como se fosse uma ponta muito fininha, que é o que está aqui, né, com poucos átomos, e esses átomos da ponta do microscópio interagem com os átomos da superfície do material, e aí você pode, nesse caso aqui do tunelamento, você mede a corrente elétrica. Quanto mais perto você está, mais corrente elétrica tem, quanto mais longe você está, menos corrente elétrica tem. A gente vai ver isso, as razões disso um pouquinho mais para frente, tá? Mas isso foi extremamente importante e deu o prêmio Nobel em 86 para esses 3 pesquisadores, tá? Em 98, um grupo lá na Holanda fez o primeiro transistor, né, com o nanotubo de carbono, e hoje já existe até alguns pequenos processadores feitos com nanotubo de carbono, né? Então isso aqui é um avanço muito grande. Em 2010, né, poucos anos atrás, esses 2 pesquisadores que estavam na época na Universidade de Manchester descobriram o grafeno, né, separaram o grafeno, isolaram o grafeno pela primeira vez e ganharam o prêmio Nobel, e hoje a gente vê que o grafeno está muito em voga, a gente vê muita notícia de grafeno. E o que a gente vê hoje é um monte de produtos aí com nanotecnologia embarcada, talvez nenhum ainda com grande revolução, cada vez mais estão vindo coisas mais sofisticadas, né? Mas a gente já vê muito raquete de tênis, palmilhas, tintas, revestimentos, bolas de golfe, um monte de coisas legais aí com nanotecnologia, tá bom? Aproveitando isso, fica uma tarefa para vocês. Na próxima aula síncrona que a gente tiver, eu quero que vocês tragam exemplos de aplicações em nanotecnologia. Cada um pode trazer um exemplo só, tá? E o ideal seria que vocês trouxessem vídeos. Eu passo o direito para vocês compartilharem a tela de vocês. E se vocês acharem vídeos bem ilustrativos de aplicação de nanotecnologia, vai ser muito legal. Lembre-se, a participação nessa disciplina vale ponto. Então, assim, trazer vídeo vai contar seus pontinhos, tá bom? Bom, e qual que é o papel da computação nisso tudo, né, nessa nanociência, nessa nanotecnologia? Tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Essa interação da nanociência com a nanotecnologia, com a computação, de um lado e de outro. É isso que a gente quer ver nessa disciplina. Ok, gente? Um abraço para vocês. Deixa eu passar para cá. Um abraço para vocês. E vamos em frente no semestre aí, que vai ser bem divertido. Tchau!